Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje nós vamos falar sobre as dificuldades que o Hansi Flick deve enfrentar para conseguir montar o time titular da partida dessa quinta-feira contra o Osasuna. Uma data extremamente controversa, ambas as equipes não queriam que a partida fosse disputada no dia 27 de março, mas La Liga, a gente já sabe como é, ignorou os pedidos das instituições e resolveu marcar para quinta-feira mesmo. O que acarreta que tanto o Barcelona quanto o Osasuna vão ter desfalques importantes por conta da data FIFA, já que no dia 25 seus atletas entram em campo e no dia 27 já teriam que estar de volta na Catalunha prontos para disputar o jogo. Mas antes da gente entrar nessa discussão, deixa eu te fazer logo aquele famoso lembrete. Vai dar a tua curtida no vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nada. É só clicar no sininho. Fazendo tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor sobre o Barça para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Feito o lembrete, vamos lá! Como vai ficar esse quebra-cabeça do Hansi Flick? Do time titular, só 2 atletas não foram convocados, o goleiro Szczesny e o lateral esquerdo Balde. O nosso fumante favorito até foi convidado pelo técnico da Polônia para sair da aposentadoria de seleções e ajudar a equipe na classificação para a Copa do Mundo de 2026. Mas ele negou o convite, disse que está 100% focado no Barcelona e que o seu ciclo na seleção está encerrado. No caso do Balde, apesar do nível altíssimo que ele vem demonstrando, muitos apontam até estar sendo o grande lateral esquerdo dessa temporada no futebol europeu, ele acabou sendo vítima da confiança e da gratidão que o De La Fuente, técnico da seleção espanhola, tem com os laterais que ganharam a Eurocopa. O Cucurella e o Grimaldo não estão jogando mais que o Balde nessa temporada, mas lá na Eurocopa foram eles que ajudaram na conquista do título, então é com eles que o De La Fuente está fechado. Azar da seleção espanhola e sorte do Barcelona, que tem um jogador a menos desgastado na data FIFA. Fora esses 2, todos os outros titulares e boa parte dos reservas foram convocados, com um destaque especial para o Araújo e para o Rafinha, que vão ser os mais afetados pelo calendário. O Araújo hoje até foi poupado pelo Bielsa, não entrou em campo contra a Bolívia pela seleção uruguaia, mas vai ter que fazer uma viagem completamente maluca para chegar a tempo de jogar lá em Barcelona. Ele vai descer a Cordilheira dos Andes, onde foi a partida, na cidade de El Alto, vai para Santa Cruz de la Sierra, de lá vai pegar um avião até Buenos Aires e na madrugada vai pegar um voo fretado, junto com os outros uruguaios, argentinos e brasileiros que atuam em La Liga, e vai todo mundo junto atravessar o Atlântico para estar na Espanha a tempo de se apresentar para seus clubes. Olha que harmônico vai ser esse voo, com jogadores de Atlético, Real e Barcelona, sendo que os argentinos e os brasileiros vão sair direto de uma partida com uma carga dramática gigante. O Cubarsí, que estava entre os convocados, sofreu uma lesão, é leve, não vai ser problema para a sequência da temporada, mas contra o Osasuna ele não vai jogar. E o Íñigo Martínez, a galera está discutindo se ele conseguiu montar uma linha de impedimento contra os médicos da seleção espanhola, mas o fato é que meteu atestado, não se apresentou com a seleção e vai estar à disposição do Barça. Mas já tá bom de preâmbulo, vamos logo para a discussão central desse vídeo. Como o Hansi Flick vai fazer para montar um time competitivo para conseguir os 3 pontos e abrir uma vantagem em relação aos seus perseguidores de Madrid, tanto o Real quanto o Atlético? No gol e na lateral esquerda já falamos, não tem necessidade de discussão. O fumante polonês e o velocista espanhol vão estar à disposição do técnico, nem convocados foram, estão 100% e ansiosos para entrar em campo.
Na lateral direita, certamente vai jogar o intocável Koundé. Eu não sei se foi por sorte ou planejamento, mas justamente o nosso único jogador que não tem um reserva com confiança do treinador para atuar é aquele que nunca se lesiona e que parece que nunca está cansado. Pode colocar o Koundé para jogar quarta e domingo, que ele não sente o desgaste. Para a temporada que vem, vão trazer um lateral direito reserva, é a prioridade da comissão técnica e da diretoria do Barcelona, mas por enquanto só tem ele. No máximo, uma oportunidade aqui, outra ali para o Hector Ford, mas que quando atuou demonstrou um talento gigantesco, mas que ainda precisa ser lapidado para poder atuar numa defesa de primeira divisão sem comprometer o sistema defensivo da equipe. Então, mesmo com uma prorrogação nas costas, porque a França teve que ir para uma disputa de pênaltis para eliminar a Croácia na Nations League, o Koundé deve ser o titular do Barcelona na quinta-feira. Na zaga, a gente vive um paradoxo momentâneo. É justamente a demarcação em que desde o começo da temporada se falava em excesso de ativos, tem mais jogador do que precisa, e agora é exatamente a posição em que a gente mais vai ter dificuldade para montar a dupla titular. O Barça tem 5 zagueiros de confiança que o treinador coloca no time titular sem pensar 2 vezes. É claro que tem uma hierarquia, os melhores e os nem tão bons assim, mas nenhum deles, se você vê no time titular, você fica desesperado porque todos já demonstraram ser capazes de vestir a camisa do Barça e responder jogando em alto nível dentro de campo. Só que desses 5, só tem um que está 100% e com certeza vai para a partida, que é o Eric Garcia. Alguns podem advogar, não que ele seja ruim, mas que dentre as opções que o Barcelona tem, seria a última em caso de todos estarem 100%. O Christensen não conseguiu jogar nessa temporada, vem emendando uma lesão atrás da outra e só atuou por 20 minutos lá na primeira rodada contra o Valência. O Cubarsí, já falamos anteriormente no vídeo, tem uma pequena lesão. Pro domingo contra o Girona não deve ser problema, mas na quinta-feira contra o Osasuna seria correr um risco muito grande colocá-lo para atuar. O Íñigo Martínez, alguns falam que é migué, mas a gente sabe que realmente teve uma lesão na partida contra o Atlético de Madrid e está ainda no processo de recuperação. Tem condições de ir para o sacrifício, mas é a última coisa que a gente quer com o líder da nossa defesa. E o Araújo, naquela situação muito especial de estar voando da América do Sul para a Espanha na madrugada do dia 26 e ter que estar em Barcelona pronto para atuar na noite do dia 27. Obviamente não é o ideal. Na volância não tem muita dúvida. Desde a lesão do Casador a gente sabe que a dupla titular é formada por Pedri e De Jong. Ambos tiveram uma data FIFA bastante desgastante, com direito à prorrogação entre Espanha e Holanda. O De Jong jogou por muito mais tempo, o Pedri entrou no segundo tempo e jogou a prorrogação na partida de domingo, mas a realidade é que nenhum dos dois preocupa e devem ser os titulares na quinta-feira. À frente deles, nós temos 4 jogadores que podem atuar, mas há uma preferência muito clara por parte do treinador. Pablo Torre, Fermín, Gavi e Dani Olmo. Nenhum desses atua apenas na condição de meia ofensivo, mas dentro do sistema montado pelo Hansi Flick é a posição em que eles mais vezes atuaram. A preferência do técnico alemão muito claramente é pelo Dani Olmo, que também não precisou jogar todos os minutos da data FIFA. Entrou no segundo tempo do primeiro jogo contra a Holanda e foi substituído no segundo tempo do segundo jogo contra os holandeses. Tem totais condições de atuar 90 minutos. Se não for escalado como titular, não vai ser por desgaste físico, vai ser uma opção tática do técnico do Barça. No ataque, a gente vai precisar utilizar um jogador que, se 6 meses atrás me dissessem que ia ser titular, eu ia reclamar, mas que ganhou a confiança tanto desse que vos fala, quanto de tantos outros torcedores que desconfiavam da sua qualidade. Você sabe que nós estamos falando dele, o Ferran Torres, o Tiburon, que vai ser o titular no lugar do Rafinha, que, como todo mundo já está cansado de saber, vai ser o principal prejudicado
pela marcação da partida no dia 27 de março. Fora ele, o resto do trio titular está à disposição. Nem Lamine Yamal nem Lewandowski sofreram lesões durante a data FIFA e apesar do garoto ter se desgastado um pouco, porque atuou 120 minutos na partida de domingo contra a Holanda e talvez precise de um descanso em breve, mas na ausência do Rafinha, não vai ser na quinta-feira. Talvez no domingo contra o Girona, quando o brasileiro já vai estar à disposição. Por isso, o resultado desse quebra-cabeça do Hansi Flick provavelmente será esse. No gol, Szczęsny. Na lateral direita, Koundé. Na zaga, Íñigo Martínez e Eric Garcia. Na lateral esquerda, Balde. No meio-campo, Pedri, De Jong e Dani Olmo. E no ataque, Ferran Torres, Lewandowski e Lamine Yamal. Não é o nosso time ideal, mas não tem nenhum jogador que a gente não tenha se acostumado a ver jogar com a camisa do Barça e se acostumado a ver ganhar vestindo a camisa azul-grená. Os nomes que eram mais questionados eram o de Eric Garcia e Ferran Torres, mas eu acredito que nos últimos meses poucos são os torcedores que ainda sentem calafrio quando os veem escalados. Eu, pessoalmente, lembro, sim, do desempenho tenebroso que eles tiveram em temporadas anteriores, mas na temporada atual estão atuando muito bem. Então, não é um time ruim, não. Acredito que o Osasuna trocaria os seus 11 iniciais pelos nossos, sem pensar duas vezes. E aproveitando a oportunidade, não custa a gente falar um pouco dos problemas do adversário. O Osasuna também não queria que o jogo fosse agora, no dia 27, porque vai ter o seu principal volante suspenso. O Lucas Torró acumulou cartões amarelos e não vai poder jogar contra o Barça. Tem o seu principal ponta lesionado. O Brian Zaragoza daqui a algumas semanas vai estar de volta, mas na partida contra o líder não vai poder atuar. E tem um asterisco muito grande na participação do líder da sua defesa. O principal zagueiro, o camaronês Enzo Boyomo, ou Boyomo, para a galera que gosta de pronunciar aí de maneira mais rebuscada, joga as eliminatórias da Copa pela sua seleção na noite do dia 25 e vai fazer uma operação completamente maluca, indo na Turquia, depois indo para Madrid, depois indo direto para Barcelona e se encontrando com o time no hotel horas antes do jogo começar. Complicado imaginar que ele vai ter condições de atuar em alto nível, é bem provável que sequer seja utilizado, salvo uma emergência dos zagueiros que forem escalados precisarem ser substituídos. Ou seja, não tá bacana pra ninguém. Só que pro Osasuna, que tem muito menos elenco de onde tirar, pode ter certeza que o prejuízo é muito maior. Tenho confiança total na vitória do Barcelona. Se o time entrar concentrado, respeitando o adversário e atuando da maneira que nós estamos vendo desde que o ano virou, não à toa é o único time invicto no ano de 2025 entre as grandes ligas europeias, eu imagino que o Barcelona vai conseguir uma vitória por 2 ou 3-0. Mas e você, torcedor? Quer concordar ou discordar de alguma coisa que escutou nesse vídeo? Então deixa aí nos comentários. E faço o lembrete de novo, se você quiser nos ajudar a trazer um conteúdo cada vez melhor para blaugranas como você, que estão espalhados pelo mundo inteiro, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e não perder nada que a gente posta por aqui. É um gesto gratuito, simples e que faz toda a diferença para quem está trabalhando aqui do outro lado. Por hoje a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.